Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do Goiás Bem no Enem. Este programa visa contribuir para que você possa alcançar um bom desempenho aí no Enem, com sucessos e vitórias. Eu sou a professora Rose Carvalho, professora de Química, e o tema da nossa aula de hoje será deslocamento do equilíbrio químico. Um conteúdo importante para você que está aí se preparando para o Enem. Esse tipo de conteúdo gosta muito de cair nesse tipo de prova, tá certo? Então, a habilidade que nós vamos desenvolver ao longo dessa aula e hoje será compreender os fatores que alteram o deslocamento do equilíbrio químico de uma reação. Então, olha só. Nós vamos compreender quais são esses fatores, conhecer esses fatores e ver a influência dele no deslocamento desse equilíbrio aí. E vamos começar relembrando o que é equilíbrio químico, né? Aqui nós temos uma reação que está em equilíbrio químico. Lembrando que uma reação em equilíbrio tem sempre esse sinal aqui dessas duas setinhas. Então, essa reação está em equilíbrio. O que significa dizer? Equilíbrio é um sistema onde temos uma reação que ocorre de duas formas. Quais são essas formas? A primeira delas é a forma direta, tá certo? Que seria os reagentes reagindo, formando o produto. E a segunda forma que pode ocorrer uma reação dentro de um equilíbrio é essa daqui, ó. A inversa, quando os produtos reagem entre si e formam os reagentes. Então, dentro de uma reação de equilíbrio, nós temos duas maneiras, direta e inversa, tá certo? E a velocidade das reações dessas duas reações, tanto da reação direta quanto da reação inversa, elas são iguais. Então, dentro de um equilíbrio químico, as velocidades dessas reações, elas são iguais. Além disso, reações de equilíbrio, temos o ΔH dessa reação, sempre vem acompanhada de um ΔH. E o que seria o ΔH mesmo? Relembrando conceitos passados aí. O ΔH nada mais é do que a variação de entalpia de uma reação. Lembrando que esse ΔH, ele pode ser positivo, porque é endotérmico, e pode ser negativo, porque é exotérmico, tá bom? E quem foi que estudou, então, o deslocamento do equilíbrio químico? Foi esse químico aí, Le Chatelier. Le Chatelier, em 1883, fez seus estudos e propôs o princípio que rege o deslocamento químico. E qual é esse princípio? É exatamente esse aí. Quando se provoca uma perturbação em um sistema em equilíbrio, este se desloca no sentido que tende a anular essa perturbação, procurando se ajustar a um novo equilíbrio. Em outras palavras, uma reação que está em equilíbrio, se ele não sofrer perturbação de um meio externo, ela vai continuar em equilíbrio indefinidamente. Mas, se por algum acaso essa reação sofrer alguma perturbação de um meio externo, o que vai acontecer? Essa reação em equilíbrio, ela vai tentar trabalhar essa perturbação sofrida, tentar se rearranjar, se reorganizar ao ponto de minimizar essa perturbação e retornar a um novo ponto de equilíbrio. Retornar a um novo equilíbrio. Ela não volta ao equilíbrio original que ela tinha. Por quê? Porque foi perturbado esse meio, tá certo? Então, ela retorna ao estado de equilíbrio em outra situação, em outra condição. É isso que diz aí o princípio de Le Chatelier. E quais são os fatores, então, que alteram esse deslocamento do equilíbrio? São três: concentração, pressão e temperatura. Quando falamos em concentração, eu falo na quantidade das substâncias envolvidas nessa reação, tá? Em mol por litro. Quando eu falo em pressão, em temperatura, que influencia nesse deslocamento de equilíbrio, eu falo no aumento da pressão ou da temperatura ou no abaixamento dessa pressão ou dessa temperatura. E agora vamos conhecer cada um deles aí. Vamos ver agora a influência da concentração dentro de um equilíbrio, tá certo? A concentração, ela pode influenciar no deslocamento desse equilíbrio de duas maneiras. A primeira dela, aumentando a concentração, ou seja, a quantidade de uma das substâncias envolvidas nessa reação,
ou diminuindo a quantidade de qualquer uma das substâncias envolvidas nessa reação. Então, aqui nós temos uma reação química que vamos usar como parâmetro. E vamos ver as duas situações. Na primeira situação, está falando o seguinte, adição de CO2. Então, está nos falando que nós vamos adicionar CO2 nessa reação química. Então, a partir do momento que a gente adiciona a quantidade, aumenta a concentração de qualquer uma das substâncias envolvidas, o deslocamento vai acontecer, o equilíbrio vai ser deslocado. E esse equilíbrio vai ser deslocado sempre para o lado contrário à substância que nós aumentamos a concentração dela, que nesse caso aqui vai ser aumentado para a direita, tá certo? Para os produtos. A segunda situação, que na verdade aqui não é a terceira, é a segunda situação, é a remoção de CO2 dessa reação. Então, o que aconteceu? Nós vamos retirar um pouco da concentração do CO2, nós vamos diminuir a concentração dele. Então, quando diminuímos a concentração de qualquer uma das substâncias envolvidas dentro dessa reação química, o que vai ocorrer? O equilíbrio vai se deslocar, mas dessa vez ele vai se deslocar para o lado da substância que nós removemos essa concentração, que nesse caso aqui vai ser exatamente para o lado da direita, porque é o CO2. Então, essas são as condições da influência da concentração dentro do equilíbrio químico. Agora, vamos ver a influência da pressão. Bem, quando temos uma reação em equilíbrio, podemos ter duas analogias aí para determinar a influência dessa pressão nesse equilíbrio. A primeira dela é considerarmos o número de mols. Então, aqui eu tenho 2 mols de SO2, 1 mol de O2 e 2 mols de SO3. Somando esse 2 mol com 1 mol, nós temos exatamente 3 mols. E lá nós temos 2 mols. A outra analogia que podemos fazer também, em vez de mol, vamos utilizar volumes. Então, vou pegar 1 mol e vou transformar em volumes. Então, 2 mols equivale aqui a 2 volumes. 1 mol, 2 volumes. No total, aqui nós teremos quantos volumes? 3 volumes ou 3 mols. E do outro lado, nós teremos exatamente 2 volumes ou 2 mols. Então, vamos analisar bem essa parte aqui, ó. Então, agora vocês vão entender o efeito da pressão dentro desse sistema. Aqui nós temos 2 recipientes com 2 êmbolos. Então, olha só, quando aumentamos a pressão dentro de um sistema, o que acontece com o volume que está dentro do sistema? Ele diminuiu. Então, aumentando a pressão, o equilíbrio vai ser deslocado para o lado de menor volume ou menor número de mol. Diminuindo a pressão dentro do sistema, o que acontece? O volume aumenta, tá vendo? Então, o equilíbrio, diminuindo a pressão, ele vai ser deslocado para o lado de maior volume ou maior número de mol. Então, essa é a influência da pressão dentro de uma reação em equilíbrio. E agora vamos ver a influência da temperatura. Para entendermos a influência da temperatura nesse deslocamento de equilíbrio, eu preciso ter o valor do ΔH. Exatamente. Por quê, professora? Porque o ΔH vai te dizer quem vai ser a reação direta. Vejamos aqui nesse exemplo. Aqui nós temos um ΔH negativo, significa que essa reação é exotérmica. Então, a minha reação direta dentro do equilíbrio vai ser a exotérmica. Consequentemente, a minha reação inversa será endotérmica. Temos o segundo exemplo aqui. Nesse segundo exemplo, nós temos a reação onde o ΔH é maior que 0. Então, eu tenho uma reação o quê? Endotérmica. Isso nos diz que a minha reação direta, então, será endotérmica. E, consequentemente, a minha reação inversa será exotérmica. Então, nesse caso aqui, onde tem essa analogia do ΔH, nós temos quando aumenta a temperatura do sistema, e eu estou analisando a temperatura,
a reação vai sempre para o lado endotérmico. Então, nessa reação aqui, quando aumentando a temperatura, ela vai se deslocar para a minha esquerda. Ela vem para o lado dos reagentes. E nessa daqui, ela vai se deslocar para a minha direita. Ela vai se deslocar para o lado dos produtos. Quando a minha temperatura diminui dentro do sistema, a temperatura do sistema diminui, o que é que vai acontecer? O equilíbrio vai ser deslocado para o lado exotérmico. Aqui ele vai ser deslocado para o lado da direita. Sai dos reagentes e vai para o lado direito, porque ela é a minha reação direta. E aqui ela vai ser deslocada para o lado inverso, né? Sai dos produtos e vem para o lado dos reagentes. Bem, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham anotado todos esses conceitozinhos aí para reforçar o estudo de vocês sobre deslocamento do equilíbrio químico para as provas aí do Enem, tá certo? Um forte abraço, conto com vocês para a minha próxima aula de Química aqui do Goiás Bem no Enem. Muito obrigada, um forte abraço, um abraço muito carinhoso e até a próxima. Então, galera, só recapitulando o que a professora Rose disse, os fatores que alteram o equilíbrio são concentração, pressão e temperatura. Anotaram? Espero que sim e também espero vocês aqui semana que vem para a gente se preparar para o Enem 2020, que está cada vez mais próximo. Então, obrigado pela companhia, um forte abraço e tchau, tchau!